Olá para você do canal Filosofia em Ação, você que chegou até esse vídeo, meu grande abraço para você. Se você é inscrito no canal, muito obrigado por estar inscrito conosco. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, curte, comente, dê a sua opinião sobre o vídeo. Hoje nós vamos falar para vocês, neste vídeo, sobre o olhar. Janela da alma, espelho do mundo. Pense, cada olhar do seu ser, como você vê o mundo. E através deste questionamento surge mais pergunta. O olhar, identidade do sair e do entrar em si, é a mesma definição, mesma do espírito. Marilena Chauí. As nossas emoções. O olhar revela sentimentos. Aqui peço uma licença poética, uma licença que é quase um modo de resistência a esse universo em que estamos imersos, carregado de imagens cada vez mais distorcidas da realidade. Desde que se tem registro, e talvez até por ser o nosso mais apurado órgão do sentido, os olhos estão diretamente implicados na formação do conhecimento. Para os antigos, bem antigos, os pré-socráticos, ver era sinônimo de conhecer, inclusive na medicina, na ciência. Observamos a natureza e, a partir desta observação, elaboramos experimentos para comprovar a causa e consequência de um fenômeno. Assim, todos os posts, fotos, fake news ou não, atrelados a um algoritmo, regras racionais, procedimentos perverso das redes sociais, caminham pela via óptica, entram na circuitaria cerebral e formam uma opinião, longe, muito longe de se chamar de conhecimento. Circuitaria cerebral significa rede de conexões e interações dos neurônios. Até aí, tudo bem. Bacana seria então uma roda de conversa, um olho no olho, né? Sentir as emoções básicas da vida um com o outro, estar presente, ser feliz. Nosso mundo e a percepção influenciada. Portanto, se o olho quiser ver a si mesmo, terá que dirigir o olhar para outro olho. Pois bem, se uma alma desejar conhecer a si mesma, deve olhar para uma outra alma em sua melhor parte. E ali onde se encontra a faculdade própria da alma, a inteligência ou algo que se assemelhe, haveria nela pane mais divina do que aquela onde se encontram intelecto e razão. Filósofo Platão. Quando seu olhar conecta-se com o outro, há uma identidade, uma identificação, uma percepção influenciada. Ver, perceber, interpretar. É preciso ver. Quando vemos, podemos perceber, temos percepções. Ao interpretarmos nossas percepções, surge conhecimento. Os olhos são a janela da alma, a janela do conhecimento. Nem tudo o que parece é, ou nem tudo é o que parece, mas é preciso o uso cognitivo para percebermos com a razão, né, aquilo que vemos. O olhar sincero,
aberto, humilde, disposto a compartilhar essências da alma, o que diria ser uma verdade e transparência singular, ou ainda de enxergar o reflexo do próprio olho na córnea do outro, de assim encontrar-se consigo mesmo. Entretanto, o mundo virtual não tem o privilégio de ver o outro. Na falta de lapidar a própria alma, há de se sentir vida. Quer-se provocar alguma reação, uma sintonia, uma visualização e além, um like. Daí não importa mais conteúdo ou caráter do post, ou ainda produz-se o conteúdo com a finalidade de captar seguidores, independente do conteúdo, que agora produz conteúdo ou forma opinião. Influenciador digital. Quanto maior a descarga hormonal provocada no seguidor ou naquele que está vendo a sua influência, o seu vídeo, mais provável compartilhar. E é este o objetivo: viralizar. Como vírus, o melhor é o que mais se espalha. E, infelizmente, o sentimento que movimenta e sobrepuja a razão ainda é a raiva. Eis que nos tornamos uma sociedade inflamada de ódio, indignação e resignificação. Estamos cada vez mais doentes. Estamos cada vez mais raivosos. Nossas relações. O olhar pode acolher ou julgar. O médico deve falar do que é invisível. O que é visível pertence ao seu conhecimento, como a qualquer outro que não seja médico e reconheça a doença pelo sintoma. Mas isto está longe de fazê-lo médico. Torna-se médico quando, e somente quando, souber o invisível e o imaterial eficazes. Mais uma vez aqui aparece a nossa filósofa, né, brasileira Marilena Chaui. Acredito, como Marilena Chaui, que a medicina pede um olhar para além da visão dos sintomas e embrenhar-me como um filósofo do invisível. Assim, esse estado inflamatório suscitado pelo estresse das redes sociais e deste mundo online o tempo todo leva a uma doença da retina que distorce os detalhes de uma imagem, a maculopatia serosa central. Avaliamos essa distorção através da observação de um papel quadriculado que chamamos tela de Amsler. Veja aqui agora a tela de Amsler. Você vê uma tela normal e você vê uma tela alterada. E sobre essa tela de Amsler, nós vamos falar agora, fazendo uma reflexão. Como você vê o mundo? A tela de Amsler é uma tela simples de grade quadriculada com um ponto central usado para monitorar a visão central e detectar problemas na retina, como degeneração macular. Deve-se olhar para o ponto central com um olho de cada vez, verificando se as linhas parecem retas e contínuas. Como explicar e aplicar o teste? A preparação. A pessoa deve usar óculos de leitura, se necessário, e segurar a tela a cerca de 30, 40 centímetros de distância em um ambiente bem iluminado. A ação. Tampe um olho e foque o olhar fixamente no ponto preto no centro da grade. A observação.
Sem desviar o olhar do centro, observe as linhas ao redor. Elas devem parecer retas e os quadrados uniformes. Identificação de problemas. Se as linhas parecerem onduladas, tortas, quebradas, distorcidas, ou se houver manchas escuras, pontos cegos, em qualquer parte da grade, isso pode indicar uma alteração na retina. A repetição. O processo deve ser repetido para o outro olho. O mais importante, a tela de Amsler é uma ferramenta de automonitoramento, não um diagnóstico definitivo, e não substitui exames oftalmológicos regulares. Alterações notadas devem ser relatadas imediatamente a um oftalmologista. Atividade. Descreva como você pode mudar o seu olhar a respeito do mundo. O que significa limpar a alma em um mundo repleto de excessos, distrações e aparências? O que falar sobre o uso excessivo de telas? Quais são as atividades criativas? É possível cuidar da saúde emocional sem selecionar melhor aquilo que vemos e consumimos? Cada um, pode trabalhar essas atividades, pensar, refletir, perceber e chegar a uma conclusão. No ícone aí da foto, nós temos o ator americano espetacular, o Clint Eastwood. O Clint está aí presente como ícone deste vídeo, O Olhar, a Janela da Alma, por ele ser considerado um dos olhares mais fascinantes conhecidos na tela do cinema. Então, fica aqui o nosso muito obrigado para você que viu esse vídeo, que está conosco, nos ajude, compartilhe o vídeo, comente, dê a sua opinião, como é o seu olhar, e nos ajude cada vez mais para o canal possa crescer. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.